Não quero ser feliz, quero é ter uma vida interessante. E aí pessoal, chegando aqui mais uma vez com o nosso canal Pensar com Liberdade, trazendo até vocês mais um roteiro, um bate-papo, uma conversa. Espero que vocês gostem desse texto que a gente vai apresentar para vocês. Estamos chamando de Não Quero Ser Feliz, do Condardo Galigares. E é claro que eu faço aquele convite bem especial, vem comigo. Não quero ser feliz, quero é ter uma vida interessante. Deveríamos nos preocupar em tornar interessante a nossa vida de todo dia. Isso implica ter curiosidade, aventurar-se, arriscar mais, lamentar menos e não se proteger das inevitáveis tristezas. Mais do que buscar permanentemente felicidade máxima, um arrebatamento mágico, deveríamos nos preocupar em tornar interessante nossa vida de todo dia. O que é felicidade hoje? Não gosto muito da palavra felicidade. Para dizer a verdade, acho que é inclusive uma ilusão mercadológica. O que a gente pode estudar são as condições do bem-estar. A sensação de competência no exercício do trabalho, já se sabe, é a maior fonte de bem-estar, mais que a remuneração. Nós temos um ideal de felicidade um pouco ridículo. Um exemplo é a fala do churrasco. Você pega um táxi comigo ao meio-dia para ir ao escritório e o taxista diz: estamos aqui trabalhando, mas legal seria estar num churrasco tomando cerveja. Talvez você ou o taxista sofram de úlcera e não haveria prazer em tomar cerveja, nem em comer picanha. Mesmo que não vissem problema, pode ser que detestassem as pessoas lá e não se divertissem. Em geral, somos péssimos em matéria de prazer. Por exemplo, estamos sempre lamentando que nossos filhos seriam uma geração hedonista, dedicada a prazeres imediatos, quando de fato vivemos numa civilização muito pouco hedonista. Por isso, nos queixamos de excessos e nos permitimos prazeres medíocres ou muito discretos. Mas continuamos acreditando que ser feliz é ter esses prazeres que não nos permitimos. E agora? Ligamos felicidade à satisfação de desejos, o que é totalmente antinômico com o próprio funcionamento da nossa cultura, fundada na insatisfação. Nenhum objeto pode nos satisfazer plenamente. O fato de que você pode desejar muito um homem, uma mulher, um carro, um relógio, uma joia, uma viagem não tem relevância. No dia que você tiver aquele homem, aquela mulher, aquele carro, aquele relógio, aquela joia ou aquela viagem, se dará conta de que está na hora de desejar outra coisa. Esse mecanismo sustenta ao mesmo tempo um sistema econômico, o capitalismo moderno, e o nosso desejo que não se esgota nunca. Então, costumo dizer que não quero ser feliz, quero é ter uma vida interessante. Mas isso inclui pequenos prazeres? Inclui pequenos prazeres, mas também grandes dores. Ter uma vida interessante significa viver plenamente. Isso pressupõe poder se desesperar quando se fica sem alguma coisa que é muito importante para você. É preciso sentir plenamente as dores, das perdas, do luto, do fracasso. Eu acho um tremendo desastre esse ideal de felicidade que tenta nos poupar de tudo que é ruim. O que adianta garantir uma vida longa se não for para vivê-la de verdade? É isso que temos que nos perguntar. Quem descreveu isso bem foi o escritor italiano Dino Buzzati, no romance O Deserto dos Tártaros. Conta a história de um militar que passa a vida inteira em um posto avançado diante do deserto na expectativa de defender o país contra a invasão dos tártaros, que nunca chegam. Mas tem um lado simpático na ideologia do preparo. É que está subentendida a ideia de que um dia a pessoa viverá uma grande aventura. Mas o que acontece em geral é que a preparação é a única coisa que a gente se autoriza. Então, pelo menos, há um desejo de viver uma aventura, mas os sonhos estão pequenos. A noção de felicidade hoje é um emprego seguro, um futuro tranquilo, saúde, e, como diz a música dos aniversários, muitos anos de vida. Acho estranho quando vejo alguém de 18 anos que, ao fazer a escolha profissional, leva em conta o mercado de trabalho, as oportunidades, o dinheiro. Isso nem passaria pela cabeça de um jovem dos anos 60. A julgar pela quantidade de fotos colocadas nas redes sociais de pessoas sorridentes, elas têm aproveitado a vida e se sentem felizes. Ou como você aborda em uma crônica. Hoje, mais importante do que ser feliz é parecer feliz? O perfil é a sua apresentação para o mundo, o que implica um certo trabalho de falsificação da sua imagem e até autoimagem. Nas redes sociais, a felicidade dá status, mas esse fenômeno é anterior ao Facebook. Se você olhar as fotografias de famílias do final do século XIX, início do XX, todo mundo colocava a melhor roupa e posava seríssimo. Ninguém estava lá para mostrar que era feliz. Ao contrário, era um momento solene. É a partir da câmera fotográfica portátil que aparecem as fotos das férias felizes,
com todo mundo sempre sorridente. Faz uma discussão bem interessante sobre a questão de ter uma vida interessante ou ter uma vida feliz, né? Essa condição do bem-estar, né? Temos um ideal de felicidade que, segundo o autor, é um pouco ridículo, né? Ligamos a felicidade à satisfação de desejos. E aí uma parte interessante que ele diz que essa está fundada na insatisfação, né? E nenhum objeto pode nos satisfazer plenamente. Outro assunto que é bem comum e tratado bastante aqui no canal é a ideia do capitalismo moderno, né? Esse nosso desejo que não se esgota nunca, sempre querendo mais, mais e mais, e comprar, adquirir, ter, né? E aí ele fala, em vez de uma vida feliz, talvez uma vida interessante, que significa viver plenamente. Inclusive viver plenamente as dores. Isso eu achei bem relevante a gente considerar, porque a vida é feita de dores, né, gente? Então se tenta esse ideal de felicidade que nos quer poupar de tudo que é ruim, o que é impossível, né? Por isso que a gente muitas vezes se sente frustrado, né? Tem hoje a noção de felicidade como se fosse ter um emprego seguro, um futuro tranquilo, saúde, não sei, né? É de se pensar talvez nisso, né? E as redes sociais, o mais importante para eles é ser feliz. Aliás, parecer feliz.